Fala pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma análise aqui de 5 ativos, tá? Usual, AXBT, SEI, Cook e SPEC. Por quê? Porque foram os ativos mais perguntados aqui por vocês e lá no Instagram. E fora isso, vem os padrões, né? Bitcoin, Ethereum, Solana, sempre eu tô trazendo os principais e acabo não trazendo esses porque são ativos que normalmente eu não opero. E aí vocês vão entender aqui nesse vídeo. Bacana? Então eu vou fazer uma análise completa sobre os 5 aqui. Talvez o vídeo fique um pouco grande, mas aí é só você ir assistindo com calma. Bacana? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que o meu canal é sobre futuros. Tá? Eu opero futuros. Eu não estou ligando se o ativo daqui 5 anos está valorizado ou não. Isso não faz a menor diferença para mim. Eu opero em cima do ruído. Tá? Então, quando eu estou falando de uma análise de uma região específica, então eu venho aqui e falo assim, um ativo está fazendo isso e caiu. Então, eu estou fazendo uma leitura para que talvez nos próximos, sei lá, uma semana, o ativo tenha conseguido sair de X preço e quem sabe valorizado e a gente tenha feito a compra. Então, quando eu falo de regiões, é o que? Eu tenho uma região X, que é uma região importante para o preço. Eu tenho a região Y aqui, também que é a região importante do preço. Então, a gente vai tender a trabalhar nessas regiões. Então, quando chegar aqui, se der indício de venda, a gente vai operar shortado, né? Vai operar vendido até tal região. Então, tudo que eu comento aqui é para futuros. Bacana? E quando eu estou falando sobre futuros, existe outro ponto importante. Existe um comportamento importante para quem opera futuros, que é o comportamento volátil. Eu preciso ter um mercado volátil para poder ter boas operações. Então, quando eu busco um ativo para fazer trade, eu busco um ativo que faça movimentações assim, que entre em movimentações, correções, acumulações e depois distribuições de preço. Mas o mercado precisa estar volátil, tá? Então, o ativo em específico, ele não pode ser um ativo que esteja fazendo um movimento de pump and dump, por exemplo, que é aquele movimento, né, que ele nasce, né, vai embora e depois ele perde essa região. Por que não pode ser? Muito simples. Porque esses ativos que têm esse tipo de movimento, ele não me dá base de preço. Então, quando eu tenho um ativo que tem a movimentação de escadinha, né, eu sei que o preço ele corrigiu e foi formando novas bases de preço onde as pessoas tiveram interesse em continuar comprando e fazer o mercado continuar a ter algum tipo de direção. Quando você tem um ativo que tem uma movimentação assim, daquele tá aqui e daquele só vai embora, sem dar base nenhuma, o teste de volta dessa região, né, a movimentação de volta dessa região é uma operação de extremo risco. Por quê? Se a gente estiver certo, né, se a movimentação acontecer como a gente espera, a gente pode estar trabalhando exatamente nessa faixa aqui. E aí a gente pode ter, né, essa movimentação de volta, dando uma simetria da operação, dando um risco-retorno positivo, né, bem positivo. Agora, quando a gente está fazendo uma operação assim, é extremamente risco, porque do mesmo jeito que ele pode fazer isso e engatar uma movimentação ali de 5, 6 vezes o movimento, ele também pode simplesmente não ter mais fundo, sabe? As pessoas não terem interesse, né? Só compraram aqui, já venderam aqui na cara do preço, e esse ativo simplesmente despencar e perder todas as regiões. Isso é um risco que a gente tem enquanto está operando esse tipo de situação. Então, como trader, ativos desse tipo não são interessantes. Principalmente porque a liquidez desses ativos são completamente manipuláveis, digamos assim. Porque quando temos um ativo bastante líquido, né, que tem bastante pessoas negociando ali, é muito difícil a gente ter um deslocamento do book. Por quê? Precisa de muito dinheiro. Então, se eu tenho gente aqui, e eu começo a comprar, vou ter resistências de preço. Eu vou ter pessoas ali fazendo com que o preço trave e seja negociado. Quando não tem liquidez suficiente, né, vamos supor que tem uma liquidezinha aqui e depois só aqui embaixo, o ativo começa a fazer essa movimentação de uma região para outra e qualquer coisa que aconteça daqui para frente, uma pessoa com bastante dinheiro venha e execute uma ordem aqui, simplesmente arrasta, né, faz com que o preço se desloque muito rápido. Então, às vezes, você está posicionado aqui em uma região, vamos supor, você está operado aqui, o mercado fez a movimentação e agora está começando a dar indício de que pode acontecer a movimentação em alta. Aí você vai lá e acredita, tenta fazer uma operação, né? Aí o mercado começa até a subir, começa a ficar positivo. Se alguém, por algum motivo, resolver fazer uma venda, fazer um short aqui com bastante grana, simplesmente o mercado vai embora, vai continuar derretendo, né? Bruno, mas o mercado está em queda, eu estou shortado junto. Se alguém com bastante dinheiro vir aqui comprar do nada, ele vem e te liquida. E aí você acaba virando literalmente liquidez para esses ativos com baixa liquidez no mercado. Entendeu? Então, agora que vocês entenderam a importância da característica do movimento, se ele tem volatilidade ou não, agora a gente pode ir para os ativos. E você vai perceber que a maioria desses ativos que eu vou comentar com vocês e que vocês me pedem estão exatamente nessa situação.
Então se torna perigoso você fazer algum tipo de operação em ativos assim, né? É realmente caso onde você vai comprar e esquecer que você comprou aquele ativo. Se daqui a um tempo ele conseguir valorizar bem, se não, finge que não aconteceu nada. Beleza? Então vamos para os ativos aqui. Vamos começar aqui com o Usual, tá? O Usual é um ótimo exemplo disso que eu estou falando com vocês, por quê? Ele foi um ativo que explodiu, então ele fez essa movimentação em alta, aconteceu um grande interesse das pessoas a partir dessa base de preço, certo? E daqui a gente teve essa movimentação absurda dando um dump direto ao mercado, né? Então teve esse movimento que fez um teste da região principal, que foi o único ponto aqui que eu fiz as marcações com vocês, né? Essas marcações estão aqui desde quando eu postei os vídeos aqui no perfil. Eu comentei, ó, ponto importante era, se eu não me engano, era aqui, né? Alguma coisa por aqui. E a melhor região de compra de Usual seria por volta de 50 cents a 39. 50 a 39 seriam as melhores regiões. Porque são os únicos pontos de teste que nós temos aqui para fazer algum tipo de operação. Né? Deixa eu pegar aqui o movimento. Ó. São os únicos pontos que nós temos. Então, pô, aqui era a região de compra, aqui é a primeira região de teste, aqui é a segunda. Se ele perder isso aqui, a gente não tem como fazer algum tipo de análise. Então, são os melhores pontos nesse cenário. Se o mercado perde, né, se ele perde essas regiões e começa a engatar um movimento em baixa, acabou o jogo. Então, não faz sentido a gente fazer operações em situações como essa, né? Pensando no momento atual, se você estiver pensando em fazer algum tipo de compra por algum motivo, o melhor momento é agora. Por que o melhor momento é agora? Por alguns motivos, né? O primeiro deles é esse momento aqui, né? Foi onde a gente teve a nossa base de preço, então tudo entre essa faixa de preço aqui é o único ponto de referência que nós temos. Para ele poder você ser estopado, ele teria que perder a base de preço que ele tem formado aqui, né? Então isso aqui seria o fim da leitura que nós temos aqui nesse histórico, né? Talvez em outro lugar você tenha um histórico um pouco melhor. Mas essa aqui é a melhor preço possível. A gente está trabalhando dentro da única e última região de base de preço que aconteceu com bastante volume aqui, né? Daqui, quais seriam nossos alvos, pensando no caso aqui da Usual? Um próximo alvo para a Usual seria de volta naquela região de interesse, ali por volta do 39, né? A movimentação daqui por 39, e talvez a movimentação para o preço médio geral daqui lá no 59, né? Seria uma correção saudável. E daí? Daí agora a gente teria que ver como foi feito, né? Se as pessoas estão ali comprando mesmo, ou se foi um movimento ali inflado. Se foi inflado, a gente pode fazer um short aqui na teoria, né? Mas pensando aqui no ativo em si, a gente só tem isso. Então não faz sentido para mim, como trader, uma pessoa que vai rotacionar o capital ali, me arriscar em situações como essa, porque eu não sei o que pode acontecer, tá? Então não faz sentido. O risco da operação do teste principal, esse é o risco. Eu posso fazer uma compra e ele simplesmente deslanchar e a gente fazer uma ótima operação no melhor preço possível, ou o mercado pode simplesmente vir a zero, né? Mesma coisa aqui. Então, se a gente for pegar agora uma leitura um pouco mais fria, né? Vamos botar aqui mais longo prazo, desculpa. Vou botar aqui um RSI Leverson, perceber que o nível de RSI já está quase chegando, né? Igual aconteceu aqui antes do repique. O nível de RSI está quase chegando agora. O volume está mínimo, então qualquer compra que acontecer no mercado pode deslocar o preço. E como o preço está muito, muito baixo, qualquer coisa daqui para frente se torna muito fácil, né? Uma valorização de 100%, 150%. Então ele saindo daqui lá para o 39 já seria uma valorização de 127% aqui do ativo, né? Mas saiba que você tem um risco dele voltar aqui e valer 1 centavo e você perder seu dinheiro. Beleza? Então tenha isso aqui em mente antes de você sair operando a Usual. Então, Bruno, faz análise da Usual? Não, eu não vou mais fazer análise da Usual porque não é um ativo que faz sentido eu continuar trazendo para vocês, né? Quando é um ativo de base, igual a gente estava comentando aqui antes, que ele ainda fazer sentido, né? Criando uma base de preço para continuar movimentando, aí sim faz sentido, agora não faz mais. Beleza? Vamos lá para o nosso segundo. Nosso segundo agora, a XBT, que aí nesse caso aqui vai exemplificar legal o que eu estava tentando trazer para vocês, que é exatamente isso. Tá vendo que ele fez aquela movimentação? Né? A gente tem toda essa movimentação que aconteceu daqui, tá vendo? Então ele estava legal, aumentou o volume nessa base de preço aqui, e daqui ele deu essa movimentação. No primeiro teste dessa região, que foi onde nós pegamos a compra, a gente comprou a XBT bem antes, né? Mas o primeiro teste que fizemos aqui foi onde teve esse movimento de pump gigantesco. E é esse movimento aqui que eu estou falando com vocês, que é o que tende a acontecer. Porque quando a gente tem essa movimentação, que ele realmente bate um teste e continua, a gente tem um risco-retorno absurdamente bom. Então, se você pegar aqui e trazer para cá, a gente bateu exatamente o alvo cravado. Então, foi uma puta oportunidade, onde nosso risco-retorno era muito bom, né? Se você fosse pensar na perca total do ativo era esse, o primeiro take seria no topo, que dava quase 2 para 1, então você tinha 2 vezes o seu risco, e o primeiro alvo
né, dando ali praticamente quase 3 vezes, e o alvo principal, que foi onde ele chegou, no final das contas, que a gente bateu quase 4 vezes. Então o pessoal conseguiu pegar uma boa operação aqui. E depois disso, o que é que a gente tem para arriscar? A mesma coisa, né? O próximo teste já se torna mais perigoso, porque a liquidez já foi embora, mas ainda assim era interessante. E eu lembro de ter comentado com vocês de que essa base de preço aqui era o nosso único ponto de teste, e se perdesse a gente só teria essa região. Tanto que ele deu um repiquezinho de leve, só que daqui o mercado perdeu, né? Então no momento que ele perdeu essa região aqui, que ele faz essa movimentação e vai embora, perdendo a base de preço, se torna um ativo que não faz mais sentido para mim operar. Entendeu? Então, Bruno, o que eu faria agora? Eu, Bruno, esperaria ele fazer uma movimentação em alta para eu poder shortar ele aqui agora. Agora, a minha única estrutura aqui é de short. Bruno, mas se do nada agora fizer uma movimentação de estrutura e começar a dar indício de compra, eu também vou ficar de fora. Porque é o caso que eu estava comentando aqui com vocês, né? Então, Bruno, mesmo assim eu quero comprar. O que você acha? Saiba que na situação atual você está trabalhando sem base, né? Sem base nenhuma. O mercado permanece com a mesma quantidade negociada, ou seja, não tem um interesse genuíno aqui das pessoas, muito pelo contrário. Caso aconteça, talvez tenha até um movimento contrário. E a base que tem aqui do RSI Level, se a gente for pegar, seria pelo menos ali por volta do 0,1, vamos botar 0, né? 0,0, 18,53 e lá no 10,24. Ou seja, você teria aqui um risco absurdo. Então não é um tipo de ativo que eu ficaria aqui pensando para longo prazo, pensando como trader. Beleza? Então mais um ativo aqui que também não faz sentido. Entendeu? Nosso próximo ativo, a SEI. A SEI ela é a única que ainda tem algum tipo de base aqui para a gente poder trabalhar, né? Ela e a Cook, que eu falo daqui a pouco. Por quê? Porque ela ainda está trabalhando em uma base, a gente ainda tem uma referência de pontos de compra aqui nessa região. Só que repara como que isso é feito, né? Repara o que aconteceu das movimentações. Ela teve ali, né, aquele pump inicial, ela voltou para a região importante e aí ela deu esse risco-retorno gigantesco que aconteceu, né? Logo depois, nos testes também foram interessantes. Esse primeiro teste aqui, né, da primeira região, de aumento da região aqui do volume, com teste na média, ela teve um repique. Depois a gente teve esse outro ponto aqui também de importância, com o volume que ela bateu, fez um primeiro repique, depois um terceiro repique, um segundo repique, depois um terceiro, que foi o que bateu um teste de preço médio, né? Depois, logo em seguida, ele fez um teste dessa região que fez essa movimentação geral, que se eu não me engano, eu já estava fazendo vídeo aqui com vocês, né? Novembro? Sim, novembro, eu já estava fazendo vídeo, que eu passei essa cal aqui com vocês também. E depois que ele fez esse último teste, ele até deu um repique e depois agora ele perdeu essa região, né? SEI, nesse exato momento, né, desde o dia 3 de fevereiro, não, mais de um mês atrás, ela fez um teste da região de importância, deu um repique, mas não chegou na região ali do 0,33, que era a região que eu tinha marcado aqui como ponto de importância. E agora ela está exatamente de novo na mesma região. Bruno, se perder essa região, o que a gente tem? Vamos olhar aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui no gráfico semanal para poder ter uma visualização um pouco melhor. Ó, no semanal, se você pegar aqui pela questão do volume, nossa barra principal vai ser essa que está sendo aqui e a região de imbalance final aqui do preço, né? Então vamos pegar aqui, deixa eu marcar aqui com vocês, ó. Deixa eu arrastar aqui, né? Vou colocar uma linha para ficar de referência para você que vai pensar em fazer essa operação, mas eu não vou fazer, tá? Por aqui, né? E a nosso preço base continua sendo o mesmo. Então vamos voltar para o gráfico diário. Ó, SEI, nesse exato momento, ela está numa região interessante de compra. No gráfico diário, né? Operação região interessante para compra. Quer dizer que você vai bater compra aqui? Não, mas é um ponto de referência para que talvez você faça uma operação de compra com a saída mais curta, um time menor. Se a SEI perde essa região aqui do 0,16, ela pode começar a aumentar a oferta e buscar lá o 0,9. Então seria uma operação, eu pensaria mais uma operação de short do que uma operação em compra nesse momento, uma operação de long, né? Se a gente analisar aqui, vamos analisar aqui o fluxo nesse momento, como é que tá? Vamos pesquisar aqui, ó, SEI, USDT. Oh, caramba. Aqui, ó. SEI, USDT. E é isso aqui, ó, que eu quero que vocês entendam por que não faz sentido, tá? Vamos colocar aqui no gráfico diário. Ó. Tá vendo? Não tem liquidez direito e todas as regiões que tem liquidez são preços próximos. Então o mercado vai sempre trabalhando muito próximo porque não tem ninguém para negociar. Nesse momento, os preços que a gente tem algum tipo de interesse aqui é exatamente no 0,16, basicamente 0,16 que eu tinha comentado com vocês, e aqui no 0,22. Então os únicos pontos que a gente tem de interesse geral aqui para esse ativo. E, sinceramente, olhando para essa situação, se você estiver pensando aqui em comprar SEI, você aceitaria talvez uma queda até o 0,10, né? 0,9 na real, até o 0,9, por uma possibilidade do preço buscar pelo menos o 0,33,
É isso que você tem que colocar na cabeça caso você esteja pensando em comprar, né? Então, daqui para cá a gente tem uma queda de 51% e daqui para cá uma alta de 76%. Então, você não tem um risco de retorno tão legal assim para poder assumir esse risco. E pensando em trade, talvez não seja um bom ponto para eu poder fazer algum tipo de arriscar alguma coisa aqui no curto prazo, porque eu tenho outras moedas que fazem sentido para poder me arriscar, entendeu? Então, para mim, é um tipo de coisa que não faz sentido, entendeu? Então, olha essa movimentação. Olha como que o mercado está trabalhando. Faz sentido você pensar em comprar essa situação? Então, para mim aqui, como trader, eu esperaria algum tipo de movimentação abaixo e talvez eu estaria shortado aqui, dependendo como que o mercado for reagindo. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, vamos aqui para a Cookie e depois vou para a SPEC, tá? No caso aqui da Cookie, ela tem sido a única que ainda está tendo um potencial retorno pelo fato de estar sendo o primeiro teste, né? Vamos pegar aqui da nossa base de preço, tá vendo que ela fez no caso aqui do histórico, tá? Desse histórico, a base de preço estava aqui. A gente tem um teste desse ponto aqui, que foi quando deu esse movimento gigantesco. O primeiro teste dela, que foi essa região aqui, que eu até tinha comentado sobre essa outra também, mas essa que era a principal, para quem está acompanhando aqui o perfil há mais tempo, lembra que eu comentei sobre o 0,20. Né? Lembra que eu comentei o 0,20, está mais ou menos na metade do caminho, que o 0,20 era um ponto importante de compra. Então o mercado veio, trabalhou um pouco abaixo e deu esse pump de volta aqui até a região. Então era uma saída razoável, digamos assim, né? Era uma saída que dava para ter feito um tradezinho mais curto aqui. E agora o preço continua trabalhando nessa faixa, né? Continua trabalhando nesse range aqui. E o que significa aqui, pensando como trader? Se ele perde a base do 0,16, nesse caso, eu vou pensar talvez em um short até o 0,9. Então ainda é possível você fazer alguma operação aqui, se você for pensar nisso. E caso ele consiga perder pelo menos o 0,23, né, fechando também, que não temos fechamento acima desse preço, eu pensaria talvez em um long com a saída, no meu caso, mais otimista do mundo, um 0,39. Bruno, você vai pegar essa operação? Não. Obviamente que não, porque não faz sentido eu ficar preso nesse ativo por tanto tempo, né? Então aqui, como trader, é uma perca de tempo para mim. Como ele chegou, fez a movimentação e não sustentou, não faz sentido eu ficar com essa operação. Entende? Bruno, mas você ainda acha que ele tende a fazer algum tipo de movimentação? Cara, sendo bem sincero com vocês, sim. Pensando em questão técnica, tá? Falando sobre trade, sobre análise geral, sim. Só que você tem que ter total e plena ciência de que ela pode buscar aqui o 0,1. Tá? Ela pode buscar o 0,1. Isso pode acontecer. Próximo preço de alvo dela seria o 0,39. Então, a nossa simetria, né, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, não sei porquê, 88% para um trade de pelo menos 147, caso o mercado continue fazendo isso. Então, faz sentido para você? Se para você faz, então é isso. Como eu falei, para mim não faz sentido, né? E a nossa última análise aqui, no caso agora da SPEC. E aí eu não preciso dizer para você por que não faz sentido eu ficar analisando SPEC aqui e trazendo isso para o canal. Porque a SPEC, ela fez as movimentações. Lembra que quando eu comecei a trazer a análise da SPEC com vocês, foi ali nesse primeiro teste aqui em outubro, né? Um pouquinho de outubro, junto com o Bruno, depois em novembro eu tinha criado o meu perfil aqui com vocês. E os testes da SPEC foram perfeitos, né? Tanto do início dela, tá vendo? Pumpzão aqui, formou base de preço, e aí ela fazia sempre os repiques aqui, fazendo essa movimentação. Aquele que eu acertei com vocês várias e várias vezes, tanto o short quanto o long, os testes também foram bem feitos, né? Esse testezinho aqui e esse testezinho aqui também tiveram efeito. Só que logo em seguida o mercado voltou, fez um teste nessa base de preço, também teve um repique, que foi quando eu falei com o pessoal para fazer uma parcial, que a gente fez um position, e quando ele começou a perder essa região, que a gente não tinha mais referência nenhuma, foi quando eu gravei um vídeo aqui no canal, né? Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal, onde eu falei que eu ia sair da operação, que eu não ia mais ficar com a posição em SPEC. Por quê? Porque perdeu a referência. Então, Bruno, e agora? Você acha que SPEC tem futuro aqui? Você acha que tem salvação? Não sei, para mim não. Com tudo isso aqui que aconteceu, para mim não. Né? Fizemos um teste geral, depois um teste que não sofreu efeito. Mesmo a gente começando a ter um pouco mais de volume aqui agora, não sofreu efeito. Tá, Bruno, e agora? Você acha que vai subir, vai descer? Não sei, não me importa. E não vai ser um ativo que eu vou ficar de olho aqui por muito tempo. Entendeu? Então, quando eu fazer uma análise aqui, por exemplo, agora do Bitcoin, o Bitcoin está fazendo um movimento. Por quê? Porque o Bitcoin tem estrutura. A gente tem como trabalhar. Eu tô até em um long nesse exato momento aqui dentro do Bitcoin. Solana. Pô, Solana tá perdendo aqui. Caramba, tirei o negócio do lugar. Aqui. Solana aqui, perdeu aquela região, buscou a próxima. Tem oportunidade de compra também. Então a gente ainda tem estrutura, a gente ainda tem posições em teste para poder fazer a operação.
E por isso que eu faço mais análise sobre esses ativos. Então, por que caramba que eu vou ficar prestando atenção em ativos que não têm liquidez, sendo que eu tenho a possibilidade de operar nesses ativos aqui e fazer um caixa? Beleza? Então é isso, o vídeo ficou gigantesco. Se você chegou até o final porque você quer aprender mais sobre isso, aqui embaixo vai ter o link da nossa comunidade, o link do grupo gratuito, e esse aqui é o meu Instagram, o link também vai estar aqui embaixo. Se você não me segue, é uma oportunidade de você entender um pouco mais sobre o mercado futuro e, né, acompanhar aqui as minhas análises gratuitas aqui do perfil. Bacana? Tamo junto, é só o começo.